Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck e vocês, queridos ouvintes, para trazer uma atualização, então, das principais notícias de economia do dia aqui no Brasil e também lá fora. Hoje a gente começa falando sobre as bolsas internacionais para trazer um panorama do que está acontecendo no mundo, que também está afetando os mercados por aqui. Os futuros americanos, agora pela manhã, estavam lutando para conseguir ficar no positivo, mas operando daquele jeito que o mercado vem operando aí nas últimas semanas, diante dessa tendência de queda, que ficam operando ali um pouco de lado, como se diz no jargão do mercado, perto da estabilidade. Às vezes vem algum dado que é menos decepcionante, ajuda um pouco os índices a subirem, mas fato é que nessa semana todos os olhos estão voltados para os dados de inflação, tanto ao consumidor lá nos Estados Unidos, que saem amanhã, nessa quarta-feira, quanto os dados de inflação ao produtor, que saem na quinta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira saíram os dados do payroll, os dados do mercado de trabalho americano, que vieram fortíssimos, como a gente já adiantou por aqui. Com esses dados muito fortes, há uma expectativa de que a inflação siga pressionada, porque se as pessoas estão no mercado de trabalho, estão empregadas, estão recebendo bons salários, isso significa que a demanda segue aquecida, apesar do aumento de juros. Então, traz uma perspectiva aí de inflação ainda pressionada e de elevação de juros, né? Então, as apostas para elevação de 0,75 ponto percentual nos juros americanos subiram para 70% depois que saíram os dados de emprego nos Estados Unidos. E aí, esses dados de inflação nessa semana vão dar mais uma indicação de qual que é a temperatura desse aumento de preços na economia americana, para dizer se vai haver um alívio, e aí as expectativas sobre aumento agressivo de juros nos Estados Unidos podem se reduzir um pouco depois desses dados de mercado de trabalho aquecido, ou se vão reforçar que a inflação segue persistente e que isso vai ser um problema para o Fed, para o Banco Central Americano, e os juros vão ter que subir com mais força por lá. Por enquanto, a perspectiva é que, pelo menos a torcida do mercado, é que esses dados tragam um certo alívio em relação aos dados de sexta-feira, e isso também traz uma perspectiva de uma base melhor para a economia americana crescer, né? Se os juros não sobem tanto, aquela tese também de recessão acaba se enfraquecendo. Isso trouxe um certo otimismo para o mercado aí nos últimos dias, mas como eu falei, como os bodes continuam na sala, o temor de recessão, a inflação, os mercados não conseguem subir tanto, né? Ou quando sobem, perdem o ímpeto rapidinho. Na Europa, as bolsas abriram hoje em queda majoritariamente, refletindo também o temor de recessão que está pegando ainda mais nos países europeus. Para se ter uma ideia, com esse temor de recessão afetando perspectivas para o petróleo está operando ainda perto dos $96, depois de ter a maior queda semanal na semana passada desde abril. E tem um alerta importante também lá na Europa, que a Noruega está se preparando para limitar as exportações de energia, num claro sinal do teste que a solidariedade entre os países europeus vai enfrentar conforme o inverno vai se aproximando e as perspectivas de que a crise de energia se acentue vão aumentando. Então, é um alerta ali que alguns países europeus vão falando. Por enquanto, o petróleo está caindo aí com essa perspectiva de queda da demanda, com essa questão aí da recessão global afetando as perspectivas, mas tem esse outro ponto aí de o inverno chegar e apertar ainda mais a demanda, né? Aumentar ainda mais a demanda por energia, provocando ainda um acirramento da crise. E aí, terminando ali as notícias de mercado, também na Europa ainda, no Reino Unido, o vice-presidente do Banco Central da Inglaterra disse que provavelmente vai ter que aumentar ainda mais as taxas de juros, que já estão na máxima de 14 anos, para conseguir combater a inflação no Reino Unido, que deve atingir o pico de 13% em outubro, a inflação lá que já está batendo mais de 9%, que é o maior patamar em 4 décadas. Então, mais notícias e mais notícias aí sobre recessão pegando, inflação pegando e bancos centrais tendo que elevar os juros. Por isso, surpreende o fato de o Ibovespa ter batido 108 mil pontos ontem, fechou na máxima em 2 meses, e aí os analistas estão citando alguns fatores, né? Uma combinação de fatores positivos. Hoje tem o dado de inflação do IPCA, que deve mostrar uma deflação de 0,66%. A Thaís daqui a pouquinho vai falar mais sobre isso. Tem também a perspectiva do Focus, que saiu ontem, mostrando que a inflação deve ceder para 7%, perto de 7% no dado fechado de 2022. Tem uma perspectiva também de fim do ciclo de alta dos juros por aqui. Isso depois que o Banco Central colocou lá no comunicado, depois da decisão de elevação da Selic, que o horizonte relevante da política monetária vai ficar para 2024,
com isso meio que jogou a toalha ali de cumprir meta de inflação nesse ano, no ano que vem. Então isso trouxe uma perspectiva de que também o Banco Central aqui não vai ser tão agressivo com os juros, pode ter encerrado o ciclo de alta na semana passada, mas vou chamar a Thaís, que ela entende tudo sobre juros, sobre inflação, ela vai explicar um pouco mais desse panorama por aqui. Só um parênteses, estava falando dos fatores, né, que ajudaram a impulsionar o Ibovespa. Tem também um outro fator que alguns analistas com quem eu conversei ontem falaram, que é o fato de o Bolsonaro ter se aproximado mais do Lula nas pesquisas de intenções de voto. Isso ajudou a impulsionar bastante as ações de estatais. Ontem a Petrobras subiu forte e ligada a essa perspectiva de que se Bolsonaro se aproxima de Lula, tem uma chance ali de Bolsonaro se reeleger e ele é um candidato já mais pró-privatizações, e isso acaba impulsionando as ações de estatais. Olha, se você começou a ouvir esse episódio lá pelas 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, o que nós estamos tratando aqui já foi mostrado pelos dados, né? Porque o IBGE vai liberar o resultado do IPCE às 9 da manhã. Você se lembra que a gente grava o episódio cedinho, por volta de 6h30, 7. Então, o IBGE solta o IPCA às 9 da manhã e o Banco Central, antes disso até, já publicou a ata do Comitê de Política Monetária. Então, a nossa ideia aqui é não ficar rasgando números, porque não vale a pena, né? A gente certamente pode cometer erros aqui, equívocos, por causa de alguma surpresa que vier no resultado de julho. O consenso sobre a deflação no mês, ele é insuperável, né? A diferença vai se dar ali da intensidade e como se comportaram os grupos que compõem o IPCA. O que está claro até agora, e aí eu acho que isso que é importante a gente tratar, é que a redução da inflação, ela está se dando por conta de um feitiço de fada madrinha, né? A fada madrinha é a redução dos impostos sobre energia e combustíveis. Então, o IPCA entra em deflação em julho, provavelmente também em agosto, sai da expectativa de fechar o ano em 9%, como chegaram a imaginar muitos economistas, para algo mais perto de 7%, mas no livro-texto da macroeconomia, uma redução pontual promovida ali por um feitiço de fada madrinha não resolve o processo inflacionário do ponto de vista estrutural. Então, inflação começa a cair quando ela cai como um todo, como um resultado de um equilíbrio melhor entre oferta e demanda. Isso ainda não é o cenário para a economia brasileira. Então, diante disto, né, e é por isso que a ação do Banco Central acaba corroborando essa leitura que eu estou fazendo aqui, que é uma leitura de macroeconomia, né, não é uma aferição, nem uma opinião sobre o que está acontecendo. Diante disso é que se explica o fato do Banco Central subir os juros para quase 14%, no maior patamar em quase 6 anos, e avisar que vai manter os juros por muito tempo lá. Porque, sem fazer isso, ele não consegue debelar este processo inflacionário. No caso da economia brasileira, o processo inflacionário ele tem uma resistência mais forte. Nós somos uma economia muito indexada, né? Você já ouviu a gente falar isso aqui algumas vezes, com gatilhos automáticos de reposição de inflação. Neste caso, em função das crises que estamos vivendo nos últimos 2 anos, não há ainda sinais de que isso está acontecendo, por exemplo, por meio dos salários, que é uma preocupação lá fora. Nas economias avançadas, os bancos centrais estão morrendo de medo dos salários subirem demais e alimentarem o processo inflacionário. Aqui isso não aconteceu ainda, mas nós temos indexação forte ao câmbio, nós temos indexação forte de contratos e do próprio gasto público. E aí é que a inflação brasileira vai se alimentando e permanecendo mais resistente por mais tempo. Então, nós amanhã, certamente no episódio de amanhã, a gente vai trazer aqui a leitura da ata do Comitê de Política Monetária, e é importante voltar nesse assunto, mesmo que ele tenha saído cedinho nessa terça-feira, porque é uma leitura que forma expectativas. E economia, gente, é resultado de expectativas. Se os agentes econômicos, que somos todos nós, né, passamos a confiar por ação do Banco Central ou por comportamento dos agentes, se a gente começa a acreditar que a inflação vai cair, a gente ajuda esse processo, porque vamos passar a tomar decisões não de se proteger do dinheiro, mas de botar o dinheiro para trabalhar, né? Essa é uma grande diferença. Hoje, o modo das famílias é de se proteger do dinheiro. No CNN Money de hoje, nós trouxemos um levantamento muito interessante, mas ao mesmo tempo alarmante, mostrando que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão com muito medo ou muita preocupação da alta dos preços. E a explicação básica para isso é
alimentos. Enquanto estamos aí sentindo alívio com a queda da conta de energia, os alimentos continuam rodando a 2 dígitos. Então, é a composição da alta dos preços, é o efeito deste processo de alta dos preços, né, dessa difusão de alta dos preços na economia e na gestão do orçamento das famílias, que acaba influenciando na expectativa dos agentes econômicos, da sociedade como um todo. Então, amanhã, no episódio de quarta-feira, com cara de notícia velha, mas com leitura de futuro, a gente volta a tratar das mensagens do Banco Central, da repercussão disso com o mercado, com os economistas e se gerou algum efeito, por exemplo, nos mercados ou até mesmo nas previsões das grandes casas para os indicadores econômicos de 2022. O episódio de hoje está mais curtinho, mas a gente não quer terminar sem dividir com vocês uma fala do economista Fábio Romão, da LCA Consultores, que esteve conosco mais cedo no Money, em que ele explica um pouco o porquê do Banco Central ter que manter a taxa de juros alta por mais tempo. E a principal delas é que está muito difícil cumprir a meta de inflação mesmo em 2023. Vocês ouviram a Priscila falar aqui do tal do horizonte de tempo relevante para a política monetária, que quer dizer isso, né? O Banco Central mexe nos juros e o efeito vem onde? Então vamos dividir com vocês aqui um trechinho do Fábio Romão para assentar um pouco essa compreensão da ação do Banco Central. É difícil nesse momento, ano de eleição, mesmo com a independência do Banco Central e com 2 meses consecutivos de deflação, que parece que vai acontecer, né? Essa queda importante que a gente vai descobrir daqui a pouco em julho e provavelmente uma outra queda de menor grau em agosto, é difícil imaginar que ele vai continuar subindo os juros, né? Mas vai manter em 13,75 por bastante tempo. Essa é a aposta da LCA e de boa parte do mercado, né? E isso tem desdobramentos, né? A nossa projeção para esse ano de PIB é uma alta de 2,1%, mas os efeitos defasados desses juros altos vão significar um PIB bem modesto ano que vem, a nossa projeção é de 0,5%. Então tem desdobramento sim na atividade e infelizmente vai demorar para a gente perceber uma queda mais substancial da inflação, né? Dificilmente a inflação do ano que vem vai ficar dentro da meta, pode estourar o teto de novo, o teto é 4,75, né? A LCA tem 5,20, infelizmente o viés é de alta, principalmente, né, por essas altas de serviços que têm se mostrado mais intensas do que projetávamos. E nessa expectativa aí de dados de inflação, juros, né, com os bodes continuando na sala, no mundo, também aqui a gente fecha o Money de hoje. Quem sabe amanhã a gente não traz notícias mais animadoras por aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau, turma. Até amanhã. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.